Iniciando umas análises para comigo, Eduardo, vou analisar as notícias para mim nos principais sites do Brasil. Vou utilizar hoje o coluna do Fran, mas antes de entrar nas matérias ali feitas, vou fazer a análise do jogo onde o Flamengo consagrou campeão. Primeiro, vou ser sincero, venceu, mas não me convenceu. O Flamengo poderia ganhar nos 90 minutos. Jogou o primeiro tempo excelente. No segundo tempo tomou um perrengue do Fluminense logo no início. Depois equilibrou. Eu achei as substituições do Léo Jardim meia confusas. Coloca para Paquetá na ponta esquerda, ponta direita. Logo depois tira Arrascaeta para Luiz Araújo e inverte isso. Acho que o Flamengo tem que ir para substituições já definido o plano que tem que fazer. Acho que essa coisa de ficar 30 minutos ali, acho, passando a informação antes do jogador entrar, fica um tempão, perde um tempão passando informação. Isso já tem que vir treinado já. O jogador tem que entrar sabendo a movimentação que tem que fazer para aquele determinado jogo. Não pode ali estar uma instrução para entrar e vai ser diferente. Acho que tem que treinar esses movimentos. Acho que tinha que ter colocado Paquetá com Cebolinha, que deu muito certo com o Madureira, Paquetá como meia. E antes de colocar Paquetá, entraria com o Luiz Araújo ou com o próprio Prata. Eu não tiraria Pedro de campo como ele tirou. Acho que o primeiro tempo Pedro foi nulo, porque foi um jogo de velocidade. Pedro é um cara que faz o pivô. E no segundo tempo que necessitava ficar para o seu pivô, que o time Fluminense tinha cansado e coloca o Prata com velocidade. E não deu certo essa liga. Seria melhor ter começado com o Prata, que estava velocidade ao time e cansava a zaga do Fluminense, para o segundo tempo entrar Pedro, com o time Fluminense mais cansado. Teve um cruzamento lá, logo que o Pedro saiu, que a Arrascaeta cabeceou para cima. Se fosse Pedro, com certeza teria feito o gol. A movimentação de 9 do Pedro é excelente. Acho que faltou um pouco mais de estratégia de jogo contra o Fluminense. Acho que ele ficou, montou bem o time, mas na hora de fazer estratégia ele se complicou. Eu acho que não começou muito bem, mas vou dar tempo. É o primeiro jogo como treinador, logo numa final, um jogo pesado. Outra coisa que eu ia falar, no final do jogo, antes de colocar colocou Cebolinha, Paquetá e Prata. Antes de colocar o Luiz Araújo, eu não colocaria o Luiz Araújo, colocaria o Alisson e o Everton Araújo. Acho que tá aí para você colocar o tipo que mais ofensivo. E abriria Prata para a ponta direita, Paquetá por dentro, com o Alisson. Acho que daria uma movimentação melhor do que deu. Mas enfim, ganhamos o título, ganhamos nos pênaltis, mas deixar claro isso, o Flamengo venceu, mas não convenceu. Soberania, o Flamengo tem mais títulos carioca que o Fluminense faz com o Botafogo junto no século. Isso aí só serve para provocar rival. Acho que é mais aquela coisazão do rival. Eles ficam secando tanta gente que a gente pode zoar ele em relação a isso. Mas o foco do Flamengo com certeza é a Libertadores e o Intercontinental. Acho que faz muito tempo o Flamengo não ganha um Intercontinental e tem que ganhar. Mas porém, entretanto, e assim vai. Olhando esse jogo do Fluminense, que é um jogo que normalmente vai pegar times que jogam como o Fluminense joga na Libertadores, ele precisa melhorar essa questão de estratégia de jogo. Não pode falhar. E eu senti no segundo tempo o Flamengo falhou, por isso o Fluminense cresceu no jogo. O Flamengo não pode falhar nas substituições. Tem que ser certeiro, tem que saber o que está fazendo e aumentar, colocar o jogador certo
para aumentar o nível. Então tem que ter uma boa leitura de jogo excelente. Então ele montou o time no primeiro tempo, mesmo que Carrascal não esteja jogando um bom futebol, errou muito passe ali. Montou o time bem, marcou bem o Fluminense, não deixou o Fluminense criar nada. No segundo tempo, o Fluminense quase fez um gol com o meia deles lá, aquele Pastinho, esqueci o nome agora. E tem uma pressão no Flamengo. Depois ele conseguiu equilibrar e tal, mas as substituições acho que falhou um pouco. Acho que primeiro ele entraria só com o Luiz Araújo no lugar do Carrascal, porque eu via que estava mal. Depois colocaria Cebolinha e Prata no lugar do Arrascaeta e Samuel Lino. Deixaria o Pedro mais no campo. Mexi no sistema também, no volante do Flamengo. Eu senti o Jorginho muito cansado no jogo. Thiago colocaria até La Cruz ou Everton Araújo, dependeria muito do volume do jogo ali. Se o Flamengo com as substituições tivesse mais volume, precisava mais defender por Rafael Araújo. Se precisasse atacar, eu colocaria o Tela Cruz. Mas visão, o Flamengo ser o campeão, isso que interessa. Pedro detalhe conversa franco, Felipe Luiz admite dificuldade sob o comando do ex-técnico do Flamengo. Visão de jogo, acho que o Felipe Luiz tinha uma visão de jogo com bastante movimentação. Eu vejo que para jogar com o Pedro, você tem que usar ele como pivô. Fez até um lance no jogo muito bonito, pegou mal na bola, mas eu achei importante que ele dominou a bola. O zagueiro saiu para marcar o Samuel Lino, que saía, passava velocidade, que normalmente um atacante dava o passe. Ele venceu que ia dar passe, puxou e chutou, só que chutou fraco, a bola foi na mão do goleiro. Eu acho que esse tipo de jogada com o Pedro, como pivô, ele parecendo o seu pivô, tanto dentro da área, tanto fora da área, o Flamengo pode ganhar muito com isso. Tem que trabalhar essa movimentação com Arrascaeta, Samuel Lino e Carrascal, que eu estou no primeiro tempo, não sei se vai continuar sendo titular, mas essa movimentação é muito importante. O Flamengo treina com foco no Brasileirão para o título do Carioca, é isso aí. O Flamengo não pode descansar, tem que treinar, tem que saber dar a voga na hora certa. O Flamengo contratou uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente: o Flamengo tem um elenco, não tem 11 titulares. Tem um elenco, você tem que achar, estudar o time adversário, achar as falhas do time adversário e dentro dos jogadores que você tem em mão, você utilizar para conseguir ter sucesso naquela falha do time adversário. Então o treino tem que ser isso. Acho que não é uma maneira de jogar, eu não vejo isso. Acho que também não tem que ter uma maneira, mas tem que achar as brechas defensivas no time adversário. Então achando as brechas, as falhas do time adversário, ali trabalhar em cima da jogada para que consiga durante a partida fazer o gol e ganhar a partida. Acho que é esse que é o trabalho que o Flamengo tem que fazer durante o ano. Vamos para mais notícias. Leonardo Jardim reconhece desgaste de Pedro e abre porta para a chegada de outro camisa 9 no Flamengo. É isso aí. Acho que a Inter não pode contar com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem essa movimentação de velocidade que tem o Prata. Claro que você precisa de um 9 estilo Pedro, que tá o corpo, que aí você põe num sistema só. Mas eu acredito que o Flamengo tem que trabalhar em dois movimentos, dois times. Um com o Pedro, outro com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é aquela jogada, passa no ponto futuro, buscando a velocidade dele, para ele chegar batendo. Jogada muito, cruzamento na segunda trave para ele chegar cabeceando, que ele é bom, né, nesse tipo de jogada. Então o Flamengo tem que trabalhar em função do Bruno Henrique, e quando é Pedro, saber que é um pivô. Você tem que tocar a bola no Pedro para que o Pedro ajeite e arruma a jogada para infiltração de um jogador ou prepara a jogada para um chute do Arrascaeta tá entrada da área. Então dois estilos diferentes. O
que o treinador tem que saber trabalhar. Por isso que eu falo, não é o treinador colocar a ideia, é saber as peças que tem na mão e nessas peças que tem na mão, trabalhar jogadas para que o Flamengo saia vitorioso. Léo Ortiz rebate, discute José Potter e afirma: Felipe Luiz sempre deu liberdade e foi dessa forma que no final do jogo a torcida até cantou o nome de Felipe Luiz. O que eu falei, o Flamengo venceu, não convenceu. Acho que o Felipe Luiz poderia ter tido esse mesmo resultado. A escolha foi precipitada, mas Léo Jardim é um treinador que está começando. Vamos ver até onde vai conseguir controlar uma equipe. Controlar pessoas é difícil, cada um tem seu jeito, o treinador não pode vir com a sua ideia, mas reconhecer que a capacidade do outro jogador e ali trabalhar em cima do jogador e formar a equipe de acordo com o que cada jogador pode realizar. Eu tô dando uma olhada aqui, mas não tem muita notícia, muita coisa falando sobre Felipe Luiz, Pedro e Léo Jardim. Então vamos esperar para essas notícias baixar. Mas no geral foi isso que eu quis comentar. O Flamengo venceu, mas não convenceu. Fica ainda o Flamengo apresentar um bom futebol. Eu acho que é muito treinador para ser uma estratégia, tá ali, ter essa estratégia em cima do time adversário, ter sucesso. Não precisa colocar 11 titulares. Acho que o Flamengo fechou para ter uma equipe, e nessa equipe conseguir o êxito, a vitória em cada jogo. É isso que eu penso, é isso que eu analiso. Então essa análise foi comigo, Eduardo. Amanhã eu volto falando mais sobre o nosso Flamengo.